Abra Gênesis 1. Gênesis 1, a palavra aqui. Eu não vou demorar. Se bem que estamos no horário tranquilo. Mas eu queria que você estivesse atento. Gênesis 1. Gênesis 1. Eu vou colocar para você aqui uma coisa que eu tenho percebido e é algo que Deus nos dê graça para trazer luz sobre esse aspecto aqui. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento que separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o dia segundo, ou o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a porção seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e ao conjunto, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. E passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Verso 20, eu só vou ler o início. Só vou ler o 20 e parar. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Amém. Amém? Queridos, um texto que todo mundo, talvez seja o texto que todo mundo mais leu na Bíblia. Que a pessoa mais leu na Bíblia é esse texto aqui. Porque é quando a pessoa diz: eu vou ler a Bíblia esse ano. Aí começa a ler Gênesis 1, quando chega em Gênesis 10, pá, né? Texto mais lido da Bíblia, Gênesis 1. Né? E esse texto aqui reveste-se de muita graça, muita coisa escondida. Primeiro, lhe dizer que eu não vou falar sobre ciência, que eu podia falar sobre ciência. Primeira pergunta aqui: é dia mesmo ou é uma era? Sem dúvida nenhuma, aqui não é um dia nosso. Porque nem tinha lua e só como é que é dia. Então não pode ser dia, porque não é o dia nosso, é um dia. E esse dia é um período. Então esse período indicaria aqui facilmente. Mas aí tem N argumentos. Se você tiver dúvidas, você vai consultar um cientista chamado Augusto... Oh, meu Deus, como é o nome do cara? Augusto Cury? Adalto Lourenço. Eu vou falar Augusto Lourenço. Você vai consultar um cara chamado Adalto Lourenço, eu vou escrever aqui, e você vai descobrir nos vídeos do cara, esse cara é físico da USP, se eu não estou enganado, aliás, da Unicamp, e ele escreve e fala um bocado de coisa aí sobre esse tema, que eu não vou falar sobre isso. O que eu vou falar sobre isso aqui é o seguinte: você começa a perceber, quando você vai ler a Bíblia, que Deus, ele tem uma forma de agir, e essa forma de Deus agir é uma forma bem típica, bem característica, porque Deus está construindo alguma coisa. E ele tenta comunicar para a gente que essa construção dele, apesar de a gente achar que é complexa, ela é simples. Para você pensar que no nosso cérebro tem 100 trilhões de sinapses. Trilhões.
A quantidade de sinapses, o que é uma sinapse? É a junção entre uma célula neuronal com outra. São os encontros de um neurônio com o outro. A quantidade de células que tem aqui quantidade de sinapses que tem no nosso cérebro, nossa cabeça, corresponde ao número de estrelas que tem no mundo, no universo. Aí você fala, como é que Deus conseguiu fazer isso? Deus está rindo, tirando onda com a cara de todo cientista. Ele fala assim, eu vou pegar o universo e botar na cabeça do homem. Deus consegue fazer essas coisas complexas se tornarem simples e simples se complicarem. Por quê? Para que a pessoa que se aproxima de Deus pela razão, pela simples lógica, ela admire se ela descobrir a lógica e se converta, mas ela não encapsule Deus, não prenda Deus. Do contrário, você pode entender que as coisas de Deus são muito simples. E elas são tão simples que eu vou botar aqui para você quais são os passos que Deus determinou para funcionamento em Gênesis. E Gênesis significa no princípio. E é um livro de semeadura. Então, tudo que você quiser saber, por exemplo, cruz de Cristo. Cruz de Cristo tem Gênesis. Tudo que você pensar na Bíblia começa em Gênesis, está semeado em Gênesis. Por exemplo, o Evangelho, Gênesis 12, 1 a 3. Está lá o Evangelho, que está pregado aqui em Gálatas, está escrito em Gênesis 12, 1 a 3. Tudo que você pensar, casamento, eu estava dando um curso de noivo para um casal aqui em cima. Qual é o texto bíblico que eu leio? Gênesis 1, 26 a 28. Então, tudo é Gênesis. Gênesis é o livro da semeadura. Então, você vai observar aqui que existem algumas coisas que eu vou só pontuar. Eu não vou me ater, não vou descer. A Bíblia diz que a terra era o quê? Hein? A terra era o quê? Sem forma. A terra era torru e borru. Eu estou dando essa dica para você porque você pode aprender essa gíria. Então, quando você conhecer uma pessoa totalmente destrambelhada, uma pessoa que tá vindo assim, é um assistente, um assistente direto do capiroto, você fala que ele é torru e borru. Ou seja, uma pessoa completamente atribulada é torru e borru. O que é torru e borru? É no hebraico. Torru é sem forma, borru é vazio. Então a terra era torru e borru. Então, quando eu falar que a pessoa é torru e borru, você ri, mas não diz para a pessoa que ela é torru e borru. Não revele isso nunca, é problema dela, que ela que estude. Mas significa isso. Sem forma e vazia. Observe. Você, quando chegou aqui, era um torru e borru. Sim ou não? Eu não vou contar essa história aqui, porque, a não ser que alguém queira. Eu quero ser usado aqui na conversa, aí eu posso dizer. Mas era cada torru e borru que eu conheci aqui, Jesus, que eu estou aqui olhando aqui e falo, Jesus tem misericórdia. Todo mundo troncho. E eu também. Todo mundo chega troncho. Todo mundo chega torru e borru. Existe, no entanto, aqui o que você viu. E o Espírito de Deus pairava sobre isso. Ele está circundando. Na linguagem de Paul Yong-Shu, ele diz que está incubando a terra. Então o Espírito de Deus é como se fosse a placenta, aquilo que está acontecendo e o neném lá dentro surgindo. Então, esse é o primeiro desenho que você tem que entender. Esse você tem que compreender. Qualquer pessoa que toma uma decisão para seguir Jesus, antes ela é um torru e borru e que o Espírito Santo está moldando. Está moldando. Está ali no entorno. É por essa razão, deixa eu te explicar, porque todas essas palavras eu tenho que dar algumas dicas, por essa razão é que eu faço casamento, vários casamentos de pessoas incrédulas. Pessoa incrédula chega para mim e diz, eu posso fazer o casamento? Claro que eu faço. Por que motivo? Primeiro porque se ela pediu a um pastor para fazer o casamento, é porque ela já tem alguma coisa do Espírito de Deus para pedir um pastor. Segundo, eu vou aproveitar e o Espírito de Deus se movia, o Espírito move mesmo. E quando eu estou junto, assim, eu abençoo, ser um ministro e tal, e faço oração de conversão, eu meto semente lá. E na hora do casamento, semente lá. Por quê? Porque o Espírito de Deus se move no torru e borru. Então não tenha medo de encontrar gente torru e borru. Não tenha gente, aqueles caras assim que até Deus duvida que ele existe, né? Que Deus tentou pela terceira vez e não está acertando a mão. Aqueles caras assim, né? Que Deus não está acertando a mão para fazer. Esses caras, pode ficar tranquilo que o Espírito de Deus paira sobre ele para moldar a pessoa. Mas o que Deus faz com o torru e borru? E eu queria colocar, vou apagar esse Adalto Lourenço, já anotaram? Se alguém tem interesse, depois decora isso aqui. Eu queria falar rapidamente aqui o que é que Deus fez. E disse Deus, o que Deus fez? Haja luz. Então, luz.
Primeira coisa que Deus coloca... O que significa luz? O que é isso? Fim das trevas. Fim das trevas. Poxa, que frase óbvia. Não, não é óbvio. Eu estou falando de espiritualidade aqui. A primeira coisa que tem que acontecer na vida de alguém, de qualquer pessoa, é tirar o que está obscuro e escondido. Essa é a primeira regra de transformação. O que você está escondendo? Luz em cima. Não está conseguindo falar? Ainda tem treva por aí. Ainda é torru e burru. Porque quando a pessoa coloca para fora aquilo ali, é porque já começou uma ação e disse Deus. E disse Deus, haja luz. Então, já começou... Eu não presto não, eu sou assim, não sei o que, eu sou assim, olha, é uma coisa que eu tenho que admitir, eu não consigo me livrar da masturbação. Já começou a botar luz. E disse Deus, haja luz. Primeira coisa, colocar luz. Aí, só que não para aí. Você pode olhar, e disse Deus, haja luz e houve luz. Aí, chamou Deus luz dia, noite, perfeito. Separação. Aí agora, ele vai fazer o quê? No seguinte, verso 6, que é no dia 2. Haja entre as águas do firmamento que separe águas de águas. Então vem aqui, separação. Tá? Vocês vão entender porque que eu estou falando isso de discipulado. Luz, separação. Separação, separar água de água. Isso é o que diz o texto. Mas o que significa dizer? Separar quem você é de quem você não é. Separar as amizades boas das amizades imprestáveis. Separar os comportamentos errados dos comportamentos certos. Separar as palavras e os tipos de conversa com as palavras e o tipo de conversa. Então você vai se afastar de todo mundo? Não, você vai separar. Você andava fofocando e contando sua vida para uma pessoa quando você se converteu. Você se converteu, você não fofoca mais a sua vida para aquela pessoa. Simplesmente isso. Você tem alguém para você falar e não é mais fofoca. Você vai falar porque você quer receber uma palavra. Então agora já não é mais fofoca do marido nem nada. Então você perde algumas amizades porque agora você não tem mais. A água não é água. Isso significa aqui que Deus separou a água da nuvem da água da terra. Foi isso que ele fez. Terceira coisa que Deus fez. Continua. Ao firmamento chamou céu, que é onde ficam as nuvens. Deus colocou a lei da gravidade aqui. E a lei da gravidade a 9,88 lá. 81, que ficou as águas aqui, com a gravidade certinha, pesada. Agora, no verso 8. Ajuntem-se num lugar as águas que estão debaixo e apareça a porção seca. Então, aparece a porção seca, chamou terra, e agora você começa a ter a firmeza. Agora você começa a ter chão. Agora você começa a ter um chão. Então, o que isso significa aqui? Vocês vão entender. O que significa para uma pessoa que está começando a estruturar a sua vida? Primeira coisa, acabar com o negócio de que está escondido. O que está escondido, o diabo habita no esconderijo, naquilo que você está escondendo. Segunda coisa, separar o que presta do que não presta. Jogar fora filme que não presta, os acessos de internet que não prestam, ou os colegas que você não vai mais trabalhar, sair de tudo que é grupo que não presta, de WhatsApp, é assim que funciona. Depois, firmeza, chão. O que você tem? Eu tenho que ter alguma base de firmeza, que é quando aparece a terra seca. Que base de firmeza? Por exemplo, eu confio em quem para falar? Qual é o livro que eu vou ler? O que é que vai formar a minha cabeça? Qual é a minha agenda? Que horas eu vou orar? Eu tenho que ter algumas disciplinas, algumas coisas firmes para você. Você tem que ter essa firmeza. Então, quem não tem isso, ele ainda é um torru e borru. Então, por isso que eu falei na última vez aqui, na última semana, sobre os religiosos que habitam na videira. Pode acontecer, e pode ser muitos. Pessoas me procuraram e falaram, eu não quero ser religioso, não. Eu quero ajuda. No outro dia, uma pessoa entrou aqui no meu WhatsApp e falou, rapaz, eu preciso urgente de um estudo bíblico. O que você prefere? Eu dei um livro de 750 páginas. A pessoa começou a ler, foi o camarada William Hendrickson. E eu, esse estudo bíblico maravilhoso, a pessoa falou, rapaz, que livro fantástico é esse? Eu podia passar o ano inteiro só em Lucas 9, 51 e 56. A pessoa falou, lendo Hendrickson. Ou seja, alguma coisa moveu, deixar de ser um religioso, uma pessoa que simplesmente está solta. Porque a pessoa tem agora, ó, luz separou, tem luz, ou seja, não tem nada, treva, separou, firmeza, agora ainda tem outra coisa. Cubra essa terra de vegetais. Primeiros frutos. Irmão,
Deixa eu falar uma coisa para você. As igrejas ou os pastores que oferecem bênçãos como atrativo são do demônio, são do diabo. Eu passei numa igreja ontem lá em Santo Amaro, Fernanda trabalhava, fomos de manhã, e eu ia tirar foto. Eu falei, eu não vou ficar fazendo propaganda dessas coisas não, mas me deu uma raiva tão grande. O seu ponto de encontro com a bênção. Tem o nome da igreja grandão. O seu ponto de encontro com a bênção. O que acontece? O sujeito quer pular direto para os primeiros frutos, sem separar, sem tirar as coisas. Ele quer fazer as coisas, o resultado, mas ele não quer consertar. Mas ele quer direto na bênção. Quem não quer? Então Jesus deixou de ser o quê? Jesus deixou de ser o caminho, a verdade e a vida para ser um botão que você aperta para dar certas coisas. Quando não dá certo, você troca de aí, vai para outro shopping center e fica trocando de loja. Isso aí. Não preciso repetir, porque esse discurso você já conhece decorado aqui na videira. Agora, primeiros frutos começam a aparecer. A terra começa a brotar semente e árvore. Mas agora vai chegar, haja luminares no firmamento do céu, verso 14, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Olha que coisa. Começa a aparecer a separação, não é só entre dia, somente aparecer luz. Agora começa a aparecer o quê? A luz, e ele marca o tempo. Então agora aparece o tempo e a estação e os dias e os anos. Agora começa a aparecer uma ordem de disciplina, uma ordem de administração de tempo, uma ordem de você ser governado, porque agora não é simplesmente tem águas, terra não, agora tem ordem, tem governo, agora a lua governa, o sol governa, então agora há uma ordem de governo, então agora há uma ordem de governo, há uma disciplina, há uma ordem de governo. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque quando você vai chegar no verso 20, aí começa a acontecer as coisas. Aí começa a acontecer o quê? Depois que essas coisas estão assim, aí no verso 20, o que você percebe no verso 20? Aí encham-se as águas de seres vivos e voem as aves do céu. Pronto, aí começa a aparecer vida. A vida começa a aparecer aqui. Então, agora eu vou falar para você, para poder dar um link direto com o discipulado, dar um salto, para você ver como Deus faz as coisas todas ordenadas. Esta regra aqui, querido, você pode fotografar, você pode botar onde você quiser. Porque ou sua vida segue essa linha, ou sua vida é um torru e borru. Por exemplo, você começou, vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei na igreja totalmente endividado, todo enrolado financeiramente, eu tenho um filho na rua, e minha mulher não sabe. Deixa eu ver mais, para piorar mais ainda, deixa eu ver. Eu trabalho numa empresa, eu tenho uns caminhões aí, e eu transporto meus caminhões de drogas. Pronto, vou piorar logo tudo, aí acabar logo, tô borro total aqui. Então eu ganho dinheiro lícito e ganho dinheiro ilícito, para cobrir o ilícito. Aí eu entro aqui no Evangelho, o Senhor chama disso que para me arrepender, eu me arrependo, aí eu vou encontrar um líder. Eu sou o torru e borru, encontro um líder. Há um conflito em mim, porque eu não confio em ninguém, não acredito em igreja, não acredito em pastor nem nada, mas cheguei aqui, eu que estou torru e borru, cheguei aqui, o discipulador falou, e aí, como é que tá? O que foi que Jesus fez em sua vida? Não, veja bem, eu sou uma pessoa muito dedicada, eu sou da paz. Ah, entendi, você é daquela marcha da paz espírita aqui, é? Não, eu sou da paz, eu sou uma pessoa, eu nunca matei, nunca roubei, também, né? Pelo amor de Deus, né? Matasse aqui, tá de... Mas começa assim, começa por alto, se elogiando. Mas daqui a pouco ele descobre, rapaz, tu não sabe o que eu aprontei. Opa! Rapaz, eu só Jesus na causa, viu? Aliás, eu acho que nem Jesus na causa. Já está melhor. Começa a saber o que ele é. E aí a história continua, e Deus começa a separar as coisas. Rapaz, eu preciso contar para minha mulher que eu tenho um filho na rua. Como é que faz? Aí o que você faz? Você que é líder fala, rapaz, esse problema é do pastor, vai falar com ele. Claro, né? Você vai dar um conselho nesse negócio aí, um trem desse. Aí você dá uma segurada, fala, mas o que está acontecendo? O Espírito de Deus se move, as coisas estão começando a ter ordem. Aí você está fazendo o devocional, olha a firmeza do chãozinho aqui, ó. Você está lendo a Bíblia,
Não, veja bem, veja bem, eu até leio. Que hora você lê? Eu leio no almoço. Não, meu filho, eu estou falando de ler. Estou falando de levantar, buscar o Senhor. Aí você começa enquanto não colocar ordem na vida, irmão, como é que vai aparecer vida? Como é que você quer que as coisas andem na sua vida se você não põe ordem nas coisas? Então, eu vou falar uma palavra para todo mundo que está aqui. Todo mundo está aqui. Fui eu que inventei isso, queridos? Fui eu? Fui eu? Quem inventou isso foi Deus. Agora, se você pega lá Jesus, você pega Jesus, discipulado de Jesus. Você pega, por exemplo, Paulo, qualquer pessoa. Como é que está Paulo? Inimigo de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre Paulo. Um servo de Deus, mas ele vivia em trevas, perseguia a igreja do Senhor. Aí ele agora não é mais judeu, ele agora é cristão. Então agora ele vai pregar na sinagoga e começa a briga. Atos capítulo 9, ele tem que se separar de lá e enviam ele para o deserto da Arábia. Aí agora ele não tem chão. Aí Gálatas capítulo 1, verso 15, diz que ele recebeu uma revelação de Deus, do evangelho, que eu recebi desde o ventre da minha mãe, aprove a Deus revelar em mim o evangelho, Gálatas 1,15. Aí ele começa a dar o primeiro fruto. Quando é que aparece o primeiro fruto de Paulo? Atos capítulo 11, quando Barnabé chama ele para discipular os primeiros discípulos em Antioquia. Mas ele ainda não é o apóstolo Paulo. E aí ele está no governo de Atos capítulo 13, verso 1. Ele é um dos apóstolos da igreja de Antioquia. E você vê que a vida dele, em Atos 13, começa a aparecer vida. Apartai minha Saulo Barnabé para a obra que os tenho chamado. Ou seja, esses princípios aqui, eles valem para qualquer pessoa. Então eu vou dar uma dica para você. Você que é marido e esposa, tem brigado o tempo todo. Você que é esposa, você não suporta o seu marido. Ou você não consegue perdoar o seu marido. Coisa do gênero. Seja uma coisa assim. Está tendo um relacionamento conjugal conflituoso todo o tempo. Alguma coisa tem que começar a consertar aqui. E a ordem é: fim das trevas. Você tem que chamar e dizer: eu odeio aquele cara. Irmãos, as coisas que a gente ouve são assim mesmo. Eu ouvi de uma esposa e falei: ele fede. Eu ouvi ela falar assim, falou com raiva. Eu não posso falar as outras coisas que ela falou, né? Claro. Mas uma delas foi: ele fede. Falou assim. Então, ela tem que dizer isso. Ela sozinha não vai resolver. Ela tem que dizer, trazer essa nhaca de burro que está no coração. Ela tem que trazer para fora. Ela tem que dizer, tem que levar a sério as coisas. Separação. O camarada tem que dizer: espera um pouquinho. Ele é seu irmão em Cristo. Trate ele como inimigo. O conselho que Fernanda dá é esse: trate ele como inimigo. Ela fala: oxê, porque a Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu marido chega com fome em casa, dá ele comida feito inimigo, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Que fazendo isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Trate como inimigo. Quantas vezes a gente deu conselho para as esposas que o marido é realmente um torru e burro ao quadrado, para ela tratar ele como inimigo? Trata como inimigo, resolve. Então você começa a perceber que se não põe ordem nessas coisas, a vida começa... Aí agora você vai entender. Agora eu vou apagar isso aqui. Não precisa nem apagar. Vou apagar só isso aqui. Ó. Vai surgindo um bocado de torruzinho e borruzinho no meio da igreja. Tá? Você podia dizer para a pessoa que está do teu lado: cuidado para você não virar torru, viu, meu filho? Tá um bocado de torrada aí já. A vida do torru e borru é essa aqui, irmão. Ó. A vida é esse de torru e borru é essa aqui, ó. O que ele faz, torru e borru? O camarada, ele acha que tá tudo beleza. O que ele faz? Ele vai pro Impacto, Miguel Camon. Ele assiste a série The Walking Dead. Ele usa roupa Lacoste. Ele, às vezes, dizima, vou botar às vezes em oferta. Quando sobra dinheiro, ele oferta. Ele morre de medo de ladrão. Ele assiste pornografia. Mas ele frequenta a conexão. Ele fala mal do presbitério, para não falar de Nilo, né? Presbitério.
ele chama palavrão, mas ele também é batizado com o Espírito Santo. Ele já fez o encontro, e ele tira férias, e ele tem carteira assinada, trabalha no... É um ser humano. O que define um ser humano? Ele vai para a praia. Qual é a praia? Diga aí. Cabo Sul ou Erambepe? Escolha aí. Qual é a praia? Essa aí mesmo. Bom Jesus. O que a pessoa faz? Ah, demais, pai. Ele chanta um palavrãozinho aqui, ó. Palavrãozinho aqui, de vez em quando, claro, né? Ele briga no trânsito. Claro, ninguém de ferro. Como é que é isso? Né? Ele participa de uns grupos da escola, né? Daqueles homens, colegas. Ele é um ser humano, igual a todo mundo. Você olha assim e fala, ele faz o que todo mundo faz, né? Só que o que ele tem? Ele não tem nada. Ele não tem direção para a sua vida. Ele é uma vida sem forma e vazio. O que Jesus vai fazer com uma pessoa dessa? Ó? O que Jesus vai fazer com uma pessoa dessa? Presta atenção. Ó, Jesus encontra uma pessoa que vai para o shopping, que gosta de churrasco. Eu adoro churrasco. Você acha que Miguel Camon não vai ter churrasco, irmão? Você acha que Miguel Camon não vai ter churrasco? Como é que pode eu ir para lá, Mateus ir para lá, Ney ir para lá e não ter churrasco? É claro que vai ter churrasco lá. A picanha lá é maravilhosa, irmão. Viu, nega? Você vai dar jantar para todo mundo e eu vou fazer um churrasco para algumas pessoas, tá? Todo mundo, eu estou avisando do microfone, tá ligado? Irmão, o que isso faz de diferença? Jesus, quando entra na vida, ele dá um sentido, uma ordem na vida. Essa pessoa aqui, que chamava palavrão, ele adora, ele continua falando, só que mudou um bocadinho, né? Em vez de ele usar, ele aqui ele era, ó, WS. O que é WS? Wesley Safadão, claro. Em vez de ele ouvir Wesley Safadão, ele está ouvindo o quê? Isso, Ministério Avivar. Ele está ouvindo Ministério Avivar, né? Ele continua indo para a praia. Aqui eu vou botar P de picanha. Ele continua gostando de picanha. Vou botar aqui bem pequenininho, assim. Bem pequenininho. De vez em quando ele toma um copo de vinho aqui, bem pequenininho. Ninguém nem vê. Ele também não posta no Facebook, né? O que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa vive, irmão. Essa pessoa viaja. Olha aqui, ó. Vou botar uma palavra aqui muito importante. Caribe. É claro que ele quer ir para o Caribe. É lógico. Essa pessoa tem um cachorro, chama Casói, né? Tem um cachorro, ele gosta de cachorro. De vez em quando ele tem um filho, né? Ou seja, essa pessoa tem uma ordem na vida. Essa pessoa tem um sentido. Essa pessoa tem um sentido, irmão. Ou seja, o que muda de uma pessoa torru e borru para uma pessoa que não é torru e borru? O que é? Se faz praticamente a mesma coisa. Esse tem carro, eu esqueci de botar a questão do carro aqui, né? Questão do carro, ele tem carro, esse aqui tem carro também. Oh, meu Deus do céu, tudo igual. O problema é que uma pessoa que o Espírito Santo veio sobre sua vida e ordenou a sua vida, ela tem um sentido do que está fazendo. Então, quando ele vai para Miguel Camon, ele tem vários sentidos. Miguel Camon, ele vai servir, ele vai aprender, ele vai assar uma picanha, claro que não é menino, ele vai assar uma picanha, ele também vai falar de Jesus, ele vai orar por transformação de vida, ele vai levar o filho para ensinar a perceber que a vida não é só o WhatsApp, a vida também é capim, galinha e porco. Ou vocês não estão... Criança não vai aqui? Você vai ensinar o quê, criança? Você chega lá, tá vendo, meu filho? Você reclamando, me diga quem tem tênis aqui, você pedindo tênis. Ninguém aqui tem tênis, meu filho. Tudo descalço, e você reclamando, você tem 3 tênis, olha o que você faz com seu tênis. É lógico, meu santo. É lógico que você vai lá mostrar para as crianças as coisas e chegar em casa, aplicar, você é menino. Você vai chegar em casa, joga tudo. Outra coisa, ensinar a criança a orar para Deus suprir a necessidade do outro, aí ele valoriza o dele. Vamos orar para Jesus mandar sapato para aquelas crianças de Palmeirinha, amém? Guarde seu sapato, meu filho. Tome conta do seu sapato que Jesus lhe deu. Claro, você é menino. Então você está pondo ordem na vida da criança. E a pessoa do torru e borru, ele faz o quê?
Esqueci de botar. O torru e o borru vai para micareta, irmão. Aí eu brinquei com as pessoas aqui. E aí, rapaz, não vou poder não. E já comprou abadá? Rapaz, eu estou em dúvida para onde eu vou participar. Olha, só vocês só vão ouvir aqui, pelo amor de Deus, tá? Vocês que estão visitando aqui, ouvindo esse negócio, esquece que eu falei isso, tá? Mas na brincadeira assim, os caras não vão. Teve uma pessoa aqui no ano passado que o marido insistiu para ela, perguntou para mim, e aí, o que eu faço? O marido disse que eu vá. Vai ficar orando. E Deus vai ajudar. Foi, o marido disse que tinha que ir, ela foi. Ela perguntou para mim, o pastor disse vai, e ela foi. Quando chegou lá, irmão, a baixaria foi tão grande, que eu acho que o camarada não vai mais nunca. Ela falou, ó para ali, e o homem se beijando, e não sei o que. Começou a acontecer uma baixaria tão grande, que ela não vai esquecer mais nunca. Você me levou, tem que falar, pô. Você me levou para aquele lixo, para aquela lata ali, nunca mais, você me paga. Nunca, ela, mesmo que ela faça de conta que perdoou, ela tem que fazer de conta que não perdoou para poder passar na cara dele a vida inteira o que ele fez com ela. Para ele aprender que isso não se faz com a esposa. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, tem uma hora que você não pode perder isso aqui, ó. Quantos de vocês começaram a botar em ordem a vida e parou de botar em ordem? Aí já não precisa mais pagar as contas, não precisa mais ser dizimido, não precisa mais confessar, não precisa mais procurar discipulador para falar nada, e porque eu sou a luz do mundo. Calma, você não é a luz do mundo, calma. Você tem que botar na luz as suas melecas. Você não é essa Coca-Cola, não. Baixa a bola, porque Deus está querendo de você a mesma coisa que quis de Paulo. Você não é melhor que Paulo, então baixa a bola, tira uma foto desse negócio aqui e pense, eu vou para Miguel Calmon, eu vou ficar aqui, eu vou viajar, e tudo que eu vou fazer tem um sentido e um porquê. Tudo que eu vou fazer tem uma direção, uma ordem, não tem bagunça mais não. Minha vida acabou a bagunça. Os meus comportamentos, as minhas posturas, como pastor, como marido, como amigo, como tudo, tem uma ordem. Amanhã, meio-dia, eu já sei o que eu vou fazer. Amanhã de manhã, saio cedinho, vamos para a cidade interior, a Fernanda vai atender, volto meio-dia, vou na casa, vou almoçar com o Daniel. O Daniel me chamou para almoçar, amanhã eu almoço com ele. Perfeito. Aí, estamos lá, vou brincar, vai pular na minha barriga, tal, desci, vou, aí tem já a agenda certinha, de noite vou para uma celebração de uma pessoa que fez aniversário. Tenho que estar preocupado com minha ordem, minha disciplina, tudo que eu vou fazer. A nossa vida não é um mangue, não, viu, irmão? Jesus entrou na nossa vida para pôr ordem na nossa vida, amém? Caso contrário, tu é um torru e borru. Quantos torru e borru tem aqui? Diga amém. Glória a Deus, nenhum. Quantas pessoas de Deus tem aqui essa noite, amém? Vamos ficar de pé e nós vamos pedir que Deus ponha ordem na nossa vida. Eu vou fazer uma oração. A oração, faltam 2 minutos para terminar meu horário. Ó. 21h40 é a hora que termina aqui. Vocês sabem disso. 21h40, faltam 2 minutos. 21h38. Graças a Deus. Eu vou fazer uma oração. E eu queria que você, que quer consertar uma coisa da sua vida, fique tranquilo que eu não vou lhe perguntar o que é não, tá? Que é você que tem que correr atrás do seu prejuízo. Pastor, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu quero contar um negócio para você sobre fulano. Eu falo, não conte não sou detetive. Eu não sou detetive, irmão. Eu não quero saber. E você pode contar coisas. Essa semana também uma mulher falou, uma esposa falou, aí virou para mim e falou um bocado de coisa do marido e falou assim, olha, não é falando mal dele não. Aí peraí, então para que fala para o pastor? Quer abrir o coração do pastor? Para o pastor achar que ela está falando mal? Então nem procurasse pastor. Nem procurasse, dobrasse o joelho e falasse. Se você está procurando para mim para dizer, meu marido não presta, ele é cavalo, não sei o quê, fedorento, não sei o quê, terminou de falar, você está bem, ficou melhor, chorar por você, porque o negócio estava feio, só isso. Ela saber do que, ó, não existe isso. Mas você tem uma obrigação, do que diante do que você ouviu, de dar um passo para botar em ordem a sua vida, amém? Tem alguma coisa em ordem, que vai entrar em ordem na sua vida após essa noite? Então, se você desejar, você dá um passo aqui à frente. Agora, o que é, eu não sei. Aí você vai ter que fazer o óbvio, procurar as pessoas certas, ou então não procurar ninguém, chegar em casa e resolver. Não precisa, às vezes, nem precisa procurar ninguém. Se for o caso de luz, você procura alguém. Se for o caso, só botar em ordem, rasga, quebra o CD tudo, aquele CD velho tudo. Pronto, chega lá, joga fora tudo. Acabou o problema, está resolvido. Amém? Então vamos orar aqui agora. Vou convidar você, se você deseja vir aqui à frente, pode vir aqui à frente para fazer esse compromisso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui esta noite, gratos ao Senhor, porque o Senhor nos chamou para a luz, para a separação,
O Senhor nos chamou para a firmeza, o Senhor nos chamou também, Senhor, para dar fruto, e o Senhor nos chamou para a ordem. O Senhor nos convidou para ter uma vida ordenada. O Senhor é um Deus de ordem, o Senhor é tão organizado que o Senhor colocou a lua e o sol, até hoje eles não atrasaram. Estão tudo ali no lugarzinho certo. Amanhã de manhã vai nascer, a gente vai levantar para trabalhar, e as coisas vão acontecer, o nosso meio-dia vai ter comida. O Senhor é um Deus de ordem. E nós queremos entrar nesse relógio cronometrado da ação do Senhor nessa vida. Eu quero pedir ao Senhor, aqueles que estão, Senhor, sem foco, aqueles que são verdadeiros torru e borru, Senhor, soltos, como se cada dia fosse um liquidificador, Senhor, que entre em ordem, em sintonia agora com o Espírito de Deus que se move sobre a face das águas. Que entre em sintonia com um Espírito que os convoca para se alinharem com a vontade do Senhor. Aqueles, Senhor, que estão aqui colocando em ordem alguma coisa, o Senhor põe, faz um milagre agora em nome de Jesus nas suas vidas, no seu entendimento. Senhor, cada um de nós queremos como igreja nos alinhar também no propósito que teremos esse fim de semana. Ajuda-nos, Senhor, a estar ali com o foco correto, ajustado para falar a palavra certa para a pessoa certa, fazer uma amizade, perceber um sofrimento, acolher o doente, ministrar cura sobre o enfermo. Senhor, ser um instrumento de amor e de bênção naquela cidade. Nós pedimos isso e que haja, portanto, esta ordem e este espírito sobre essa face das águas que somos todos nós. Em nome de Jesus oramos, gratos ao Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Próxima macro será quinta-feira. Domingo, quem não viajar, Deus abençoe aí. Quinta-feira da próxima semana teremos macro. Terça-feira, de hoje a 8, haverá conexões. Deus abençoe vocês.